Eu sou aluno Lucas Ramon dos Santos Hermógenes e eu estou cursando uma disciplina isolada de desenvolvimento de ferramentas computacionais de apoio à tomada de decisão, que é ministrada pelo professor Dr. Marcos dos Santos, no IME, Instituto Militar de Engenharia, em julho de 2020. O trabalho que eu vou apresentar, ele foi publicado no Braget em 2019. É o Brazilian Journal of Education, Technology and Society. E ele tem como título Apoio Multicritério na seleção de um observador militar para uma missão da Organização das Nações Unidas. O trabalho foi desenvolvido por 3 autores: Fabrício Baroni de Carvalho, do Centro Tecnológico do Corpo de Fuzileiros Navais, Marcos dos Santos, que é do Centro de Análise de Sistemas Navais, o CASNAV, e do Instituto Militar de Engenharia, o IME, e Renato Santiago Quintal, que é da Pagadoria de Pessoal da Marinha, PAPEM, todos aqui do Rio de Janeiro. O trabalho está dividido em 5 partes, sendo elas introdução, metodologia, fundamentação teórica, análise e discussão e conclusão. Com o interesse brasileiro em ocupar uma vaga no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, a ONU, a demanda por intervenções militares em outros países sob a égide da referida organização tende a aumentar. Muitas vezes, antes de autorizar o envio de tropas armadas, são enviados observadores militares que visam relatar a situação de conflito no referido local. Os observadores militares trabalham em equipes multinacionais, sendo o inglês o idioma oficial de comunicação. E um ponto que eu achei interessante frisar, que os autores colocaram e eu coloquei marcado de vermelho, é que a qualidade do trabalho desenvolvido pelo militar é interpretada muitas vezes como reflexo da qualidade do governo do seu país de origem. Ou seja, escolher um militar mais adequado é extremamente importante, porque ele vai representar diretamente a imagem do nosso país lá fora, quando ele estiver lidando com equipes multinacionais numa missão de paz. Partindo dessa premissa, para esse trabalho foi escolhido o método ELECTRE-3 para auxiliar na escolha de um observador militar para uma missão de paz. Na metodologia, a pesquisa classifica-se como quantitativa, os objetivos podem ser classificados como exploratórios, o trabalho também contemplou a pesquisa bibliográfica e, como procedimento adotado, foi considerado estudo de caso, pois ele envolve uma situação real. Em última análise, foi empregada uma técnica de apoio multicritério à decisão. Durante toda a vida, as pessoas são submetidas a situações onde devem tomar decisões, ou seja, fazer uma escolha. Essa decisão pode estar relacionada a uma questão pessoal ou profissional. O processo pelo qual a decisão é tomada normalmente é feito de maneira não ordenada e não padronizada, o que pode levar alguém a tomar 2 decisões diferentes diante de 2 situações idênticas. As técnicas utilizadas para resolver esse problema envolvem, entre outras, árvore de decisão, teoria dos jogos, análise envoltória de dados, programação linear e apoio multicritério. Ainda na fundamentação teórica, os métodos de apoio multicritério podem ser divididos, segundo Vasconcelos, em 3 grupos. Métodos com critério único de síntese, onde as pontuações obtidas em cada critério são convertidas em uma pontuação única. Admitem compensação, isto é, um baixo desempenho em um critério pode ser compensado por um alto desempenho em outro critério. Os métodos de sobreclassificação, que apresentam pontuação para cada alternativa conforme feito pelos métodos com critério único de síntese, mas esses admitem a possibilidade de incapacidade de realizar a comparação. Também não utilizam avaliações compensatórias. E os métodos alternativos, que utilizam programação linear multiobjetivo. O método ELECTRE-3 é um método de sobreclassificação, que por não ser compensatório, favorece as soluções mais balanceadas. Ele também busca resolver a problemática da ordenação, isto é, ordena soluções por grau de preferência. Isto é importante para esse trabalho,
uma vez que concluído o processo, o militar selecionado pode passar repentinamente por razões alheias à sua vontade a condição de indisponível para a tarefa, sendo assim designado o militar que ocupou a segunda posição na ordenação. Com isso, chegamos no capítulo 4, que é o capítulo de análise e discussão. Nesse capítulo, os autores começaram a fazer as aplicações práticas do método. Os dados que foram coletados foram colocados no software, que é o software Electric, e a partir do software, com os resultados obtidos, foi possível observar no final a clareza da ordenação, ou seja, os resultados que o software gerou, é possível observar uma clara ordenação sobre qual é o oficial militar que teve a melhor colocação e quais são os outros oficiais que ficaram ordenados logo abaixo dele. Lembrando que os métodos utilizados para auxílio no processo decisório, eles são apenas métodos de auxílio, porque a decisão é sempre de responsabilidade do tomador de decisão. O método é apenas um modelo para dar um embasamento mais concreto na decisão desse tomador de decisão. Os autores eles desenvolveram um quadro onde eles chamaram de foco, critério e alternativa. A tabela é uma tabela bem simples, onde é possível verificar qual é o foco principal, quais são os critérios comparativos e quais são as alternativas disponíveis, sendo o foco indicar um militar para o observador militar no Sudão, sendo os critérios posto, média FAO, medalhas, exterior, escolaridade, idiomas, restrições médicas e TAF, e sendo as alternativas são 10 oficiais, que vai do oficial 1 ao oficial 10. Observando a construção da relação de sobreclassificação, os critérios devem ser avaliados segundo um grau de importância a ser estabelecido pelo chefe do departamento de oficiais. Essas avaliações devem levar em conta o tipo de operação e a região onde ocorre. Foram atribuídos valores para as escalas de preferência segundo o quadro 3. Bom, no quadro 3, desenvolvido pelos autores, eles deram o nome de valores de preferência, onde eles dividiram em duas colunas, na coluna de escala verbal e na coluna de valores numéricos. Na coluna de escala verbal, foram verbalmente pontuados valores de muito pouco importante, importância moderada, muito importante e importância extrema. E na coluna de valores numéricos, ela vai de 1 a 5. Isso é uma escala de 5 pontos e onde os autores eles vão utilizar para poder aplicar na modelagem matemática. Todos os critérios foram definidos com o objetivo de maximização, exceto os critérios exterior e restrições médicas. O motivo para o critério exterior ser definido como minimização é a intenção do comando de manter a motivação dos oficiais, fazendo com que aqueles que ainda não foram premiados com uma missão internacional tenham alguma preferência. Para restrições médicas, o motivo é que quanto menos problema de saúde o militar apresentar, mais confortável será a situação, uma vez que em missões de paz, nem sempre a estrutura médica está totalmente disponível. Os pesos atribuídos foram definidos com base em entrevistas com o pessoal militar com experiência em recursos humanos. Ou seja, os autores eles fizeram uma pesquisa com especialistas da área para poder conseguir levantar os pesos da forma correta. E aí, definir isso de uma forma mais adequada. E conforme observado, fazer uma pontuação aqui entre dois critérios que tiveram um peso 5, que é o critério posto, que é o tempo do militar, e o critério idioma. E assim, faz todo sentido o idioma ter peso 5, porque o militar que ele for para essa missão de paz, ele precisa dominar o inglês. Com todos os valores em mãos, os autores eles colocaram todos esses dados no software Electric para poder o software calcular e no final gerar a solução ideal. Com isso, é possível observar que os autores eles colocaram na parte de linhas aí, as 10 alternativas, que são
os 10 oficiais, e nas colunas, os 8 critérios. Outro fator importante a considerar é que o método trabalha com os limiares de indiferença e preferência, pois considera que o decisor, como todo ser humano, pode ter dificuldade em racionalizar sua opinião, estando por vezes sujeito à indecisão. Tais limiares implicam dizer, por exemplo, que uma diferença de até 10 pontos no teste de aptidão física, o TAF, não é significativa, enquanto uma diferença superior a 50 pontos gera uma preferência por aquele oficial que apresentou o melhor desempenho. Os valores entre 10 e 50 são aqueles onde o decisor não é capaz de demonstrar clara preferência. E aí os autores eles montaram a tabela de limiares de indiferença e preferência para cada critério, onde eles determinaram quais são os valores de limiar de indiferença e quais são os valores de limiar de preferência. Após colocar todos os dados, o software Electra ele apresenta a relação de preferência entre as alternativas. E aí, com isso, já foi possível observar que o oficial 2 ele é o oficial que ele teoricamente deve ser escolhido, pois ele é o oficial que ele tem uma preferência sobre todos os outros oficiais. No fluxograma é possível observar que ele é o primeiro colocado, logo em seguida tem o oficial 5, o oficial 1 e empatado os oficiais 3, 4 e 7. Se a gente for olhar também a matriz de pré-ordem final, é possível observar na segunda linha, que é a linha do oficial 2, que ele realmente teve uma preferência sobre todos os outros oficiais. E ele só teve uma indiferença quando ele foi comparado com ele mesmo. Bom, a partir desse resultado, os autores eles fizeram uma proposta para alterar o peso de 2 critérios para conseguir focar melhor em uma análise de sensibilidade, onde na alteração 1 eles iam colocar o novo peso para o critério posto, com peso igual a 10, e com isso a autoridade decisora pode entender que a prerrogativa prevista no Estado dos Militares deve ser mais importante. E a segunda alteração é maximização do critério exterior. O critério que antes tinha como objetivo premiar oficiais que ainda não foram indicados para uma missão no exterior pode ser modificado para buscar militares que já possuam experiência no exterior nesse tipo de missão. Isso faz todo sentido, né? Porque se a gente for considerar uma maximização num critério onde o militar já tem experiência no tipo de missão, isso é muito importante, porque ele já teve sucesso na missão, ele já foi lá para fora, ele já sabe como funciona. Então, essa maximização ela tem uma lógica e muito bem fundamentada. Bom, a partir dessas modificações, foi possível gerar uma matriz de pré-ordem final com esses novos parâmetros, onde foi possível observar que na segunda linha, o oficial 2 ele ainda tem preferência sobre todos os outros oficiais e indiferença com ele mesmo. Bom, fazendo uma análise mais profunda dos novos resultados, para os novos parâmetros observa uma melhora na posição ordenada nos observadores 1 e 4, devido ao maior peso dado ao critério posto. Também nota-se uma queda de ordenamento nos observadores 7 e 9, devido ao menor posto que ocupam e também não possuírem experiência em missões no exterior. A matriz de pré-ordem final, que foi ilustrada, ela indica que a letra R é a impossibilidade de comparação entre os observadores, como, por exemplo, entre o observador 1 e os observadores 4, 5 e 8. Agora, de uma forma mais visual, para poder gerar um entendimento melhor, a gente consegue observar que o oficial 2 ele ainda é o melhor colocado, porém, quando a gente vai para as segundas opções, existe um empate entre o oficial 1, o oficial 4 e o oficial 5. E esse resultado ele é muito interessante, porque se o oficial 2 ele não puder ir para essa missão de paz caso ele seja indicado pelo tomador de decisão, existem 3 opções que são muito boas que poderiam substituí-lo nessa missão de paz.
E agora, já na etapa final da apresentação, chegamos na conclusão, onde foi possível verificar que o método ELECTRE3 é uma poderosa ferramenta capaz de quantificar critérios subjetivos, dando a cada critério a importância que merece. Através dessa análise, foi possível observar como cada alternativa se comporta diante de cada critério, apresentando ao final um ordenamento das ações positivas. O uso de métodos multicritérios de apoio à decisão, seja de sobreclassificação, como utilizado nesta pesquisa, ou de critério único de síntese, permitindo compensações e não admitindo impossibilidade de comparações, tende a criar uma nova cultura organizacional nas Forças Armadas, estabelecendo um procedimento padronizado para a seleção de pessoal ou equipamentos. Através da padronização, uma vez que o decisor não seja mais o mesmo, o processo pode ser revisto, modificando os critérios, seus respectivos pesos e as limiares de indiferença e preferência. No entanto, a transparência e o fácil entendimento do processo de seleção serão mantidos. Bom, assim finalizo minha apresentação, demonstrando algumas referências que os autores utilizaram para desenvolver o artigo e que também utilizei para poder montar essa apresentação. Gostaria de agradecer a todas as pessoas que assistiram até o final e muito obrigado.